de 2026 e continuamos avante e sem parar. Graças a Deus por isso. Amados, eu quero compartilhar algo com você que Deus colocou em meu coração e algo que nós precisamos refletir. E acho que todos nós passaremos ou estamos passando por essa situação. O tema da mensagem de hoje é: sou crente. E agora? E agora? O que eu vou fazer? Como vai ser minha vida? O texto bíblico que eu quero ler para vocês está no Evangelho de João, capítulo de número 8. Eu tenho certeza que você já ouviu, e eu já citei esse Evangelho inúmeras vezes, mas eu quero chamar a atenção para uma frase desse texto. Eu vou ler com você a partir do versículo 1 até o versículo 11. A Bíblia diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentando-os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essas respostas, e acusado pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Amados, esse texto é lindo, maravilhoso. Talvez quando a pessoa ela começa a conhecer Jesus e ela tem muitas dúvidas na sua vida e ela lê esse texto, dá um alívio no coração. Só que quando nós vamos buscar mais no lado intrínseco desta mensagem, tem algo aqui muito complicado. Jesus diz uma coisa para aquela mulher que transformaria completamente a vida dela, e ela precisaria tomar decisões que eu não sei como ela reagiria diante disso. Imagine, o texto diz que aquela mulher era uma mulher adúltera. Alguns falam uma prostituta. Não, o texto não fala e não temos base para dizer que aquela mulher se prostituía. O texto diz que aquela mulher era uma mulher adulta, ou seja, ela estava tendo um relacionamento com um homem que não era o seu marido. E eu não sei o texto por quanto tempo ela fez aquilo, aquele desvio de caráter que ela tinha, aquela fé que nela não existia, a irresponsabilidade moral e espiritual que aquela mulher tinha, e de repente aquela mulher ia ser morta por isso. Porque a lei de Moisés dizia que a mulher que adulterasse devia ser apedrejada. Jesus salva aquela mulher. Jesus livra aquela mulher de um apedrejamento, de ser morta. Glória a Deus por isso. Qual de nós já não vivemos a sensação de que Jesus nos livrou, de que Jesus nos salvou, de que Jesus nos libertou? Mas existe um ponto nesse texto que é crucial. Jesus salva aquela mulher e diz para ela: agora você vai e não peques
mais. Irmãos, sentiu a virada de chave na vida daquela mulher? Não é. Eu acho que todos nós aqui não temos o prazer ou o desejo, pelo menos, de pecar. Mas não é assim, parar de pecar do nada. Há um sentimento dentro das pessoas que a transformação e a mudança de vida é muito complicado. Vou pedir um favor para desligar essa luzinha que está piscando atrás de mim aqui. Por favor, pode deixar desligada. Não é esse sentimento. Eu vou contar duas historinhas para você. A primeira é do ano de 1888, quando acontece no Brasil a libertação dos escravos. Você, lá na escola, você estudou e sabe que no ano de 1888, um ano antes da proclamação da República, já estava em processo de proclamação da República, e uma das questões para que a República fosse proclamada era a libertação dos escravos. Acontece, irmãos, que muitos dos escravos que eram libertos, eles não tinham alegria na liberdade. Havia para eles problemas que a libertação trazia. Inseguranças, e quando eles estavam nas senzalas, mesmo debaixo de açoites e de alimentação de pão e água, eles não tinham. Quando o escravo ele não era liberto sem acesso à terra, à moradia, a trabalho. Ou seja, simplesmente eles eram tirados da escravatura, tirados das senzalas e levados para fora da fazenda, sem nenhum apoio, sem nada. E muitos escravos voltavam para a fazenda, para servir aos senhores que antes eles eram escravos. Por quê? Porque simplesmente não é libertar, não é jogar fora, não é tirar fora. É dar condições para que essas pessoas, se assim fossem. Muitos escravos não saíam das fazendas, porque eles eram ameaçados pelos fazendeiros, que os mataria caso eles deixassem de servir esse fazendeiro. Muitos escravos, eles voltavam para as fazendas, porque quando eles saíam, eles eram marginalizados, porque não tinham como sobreviver. E eles eram pessoas que passavam a cometer algumas infrações para sobreviver, para comer, para viver. Então, alguns escravos tinham medo da liberdade. E quando eram livres, não sabiam o que ia acontecer na vida deles dali em diante. E por isso muitos não queriam, e não foram, e não conquistaram a sua liberdade. O segundo ponto que eu quero trazer para você, eu e a pastora Adriana, nós fazemos parte de um clube, chamado Clube do Livro, do Jesuscope. Todos os meses nós lemos um livro e temos uma aula acompanhando, e eu aconselho você, leitura é muito bom, o exercício da leitura é muito bom, você se inscrever, fazer parte desse clube, porque todos os meses nós lemos um livro que nos ensina algo e nós compartilhamos desse livro. E no mês passado, esse mês já começamos um outro livro, nós lemos esse livro aqui, Em Busca de Sentido, de Viktor E. Frankl. É um psicólogo no campo de concentração. Não é um livro teológico, não é um livro evangélico, é a visão de um judeu, um psicólogo judeu, que foi para um campo de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial. E ele fala sobre os teores psicológicos, os terrores também psicológicos que aconteciam dentro de um campo de concentração. Você já deve ter ouvido a história também daquilo que todos eles sofriam. Esse livro, ele tem algumas fases, alguns capítulos, mas ele é dividido em 3 fases, basicamente. A primeira fase é a recepção no campo de concentração. Como é que aquelas pessoas chegavam e viviam, os primeiros dias no campo de concentração? Como era essa chegada? Como que eles, primeira coisa que eles perdiam um nome e ganhavam um número. Eles deixavam de existir como pessoa e eles passavam a viver. A segunda fase do livro é a vida no campo de concentração. O que era viver com apenas uma refeição, uma sopa rala, um pedaço de pão, debaixo de trabalho escravo, sem higiene nenhuma, com açoites, tudo aquilo, sempre na iminência de ser levado à câmara de gás, sempre próximo da morte. E esse livro vai narrar
as deficiências psicológicas que esses prisioneiros tinham. Mas a terceira fase, depois que a Alemanha ela é derrotada na guerra, a terceira fase é a libertação e o período após a libertação. Eles não seriam mais prisioneiros de um campo de concentração. O que você imagina, irmãos? A pessoa está lá aprisionada por condições miseráveis, dormindo em lugares totalmente insalubres, vivendo doenças, alimentação precária, trabalho forçado, frio. Uma coisa muito interessante, que eles trabalhavam às vezes numa temperatura de 40 graus negativos, né, no inverno alemão ou austríaco, e de repente a Alemanha ela é derrotada na guerra, e esses prisioneiros são libertos. O que você imagina? Um clima de hora que chegam lá, você, olha, vocês agora estão libertos, vocês não são mais escravos, vocês vão se alimentar, vocês vão pôr roupas limpas, vocês vão viver. Eu imaginava um clima de euforia. Mas eu quero ler para você um pequeno trecho do livro, quando fala sobre após a libertação. Diz assim o autor Viktor Frankl: os companheiros arrastavam-se passos lentos em direção ao portão do campo. As pernas mal e mal os sustentaram. Olham timidamente em volta, cada qual encara o outro com uma pergunta nos olhos. Dão os primeiros passos temerosos para fora do campo de concentração. Desta feita, não se ouve nenhuma voz de comando. Ninguém tenta esquivar-se de um soco ou pontapé. Ah, não! Desta vez os guardas oferecem cigarros. A gente não os conhece de saída, pois entre mentes se apressaram em vestir-se a paisana. Vamos andando devagar, seguindo pela estrada de acesso. Nossas pernas já começam a doer, ameaçando falhar em sua função. Vamos nos arrastando, queremos ver pela primeira vez os arredores do campo de concentração. Ou melhor, vê-los pela primeira vez como pessoas livres. Damos os primeiros passos em direção à natureza e entramos para a liberdade. Para a liberdade, vamos dizendo, e os repetimos várias vezes em pensamentos, mas simplesmente não se consegue apreendê-lo. Em tantos anos de sonhos e de saudades, o termo liberdade ficara muito gasto. Seu conceito perdera os contornos. Confrontando com a realidade, ela se confunde. A nova realidade ainda não consegue penetrar direito no consciente. Simplesmente não se consegue apreendê-la ainda. À noitinha, quando voltam a se reunir, os companheiros em seu velho barracão, um chega para o outro e lhe pergunta às escondidas: diga-me uma coisa, você chegou a ficar contente hoje? O outro responde: para ser franco, não. E fica envergonhado, porque não sabe que como todos é assim. Literalmente, desaprendemos o sentimento de alegria. Será necessário aprender de novo a alegrar-se. Irmãos, eu li todo o livro, mas esse texto me marcou profundamente. A pessoa sofreu tanto que quando está livre, tem dificuldade em se libertar. Como os escravos, como os prisioneiros dos campos de concentração. O sofrimento é tão grande, a dureza é tão grande, que as pessoas têm dificuldade de uma nova vida, dificuldade daquilo que virá no amanhã, por causa daquilo que está vivendo, porque daquilo que viveu. E eu quero falar de algo muito sério que acontece com o ser humano, com as pessoas, e que aconteceu comigo e talvez tenha acontecido com você. O medo da liberdade. Às vezes, nós não tomamos decisões na nossa vida, porque aquilo que nós vivemos, nós achamos que não existe nada melhor que possa substituir, por mais dura que seja a nossa realidade. Sabe o que nós temos? Medo de piorar. Disse um sábio
poeta brasileiro, ele disse assim um dia: pior que tá, não fica. E ficou. Porque às vezes a gente tem medo e acha que essa situação, por pior que seja, está nos mantendo. Por pior que seja, nós estamos vivendo, e quando abre uma porta, algo novo, as pessoas se retraem e têm medo de tomar uma decisão, porque essa decisão vai trazer uma liberdade, e essa liberdade é uma novidade de vida, mas a novidade de vida vai trazer uma transformação de vida. A partir daquele dia, a mulher que nós lemos, a mulher adúltera de João 8, teria que viver uma nova vida. Eu não sei se ela tinha prazer no adultério. Eu não sei se ela tinha uma vida, outras coisas que ela cometia errada na vida dela. Eu não sei se ela tinha vícios, se ela vivia numa mentira. A Bíblia ela trata como uma mulher adúltera. A Bíblia não fala se era a primeira vez ou era uma atitude consequente da vida dela, mas algo é muito relevante no texto. A partir daquele momento, ela estava livre do seu pecado, da sua condenação, tinha a bênção de Jesus sobre a vida dela, mas tinha uma ordem: vá e não peques mais. Como? É muito mais fácil, apesar de doloroso, viver uma vida de pecado. Viver uma vida sem compromisso com Deus. Por mais dura que a vida seja, pergunte para um morador de rua, pergunte para um usuário de droga, se ele quer sair daquela vida. Ele vai dizer que quer. Então convide ele a sair. Ele vai dizer assim: hoje não, agora não, nesse momento não. São poucos que tomam a decisão de ir e não pecar mais. Porque essa é uma decisão importante, séria e definitiva da nossa vida. Ser crente, né, como eu disse no texto, sou crente. E agora? Quantas pessoas elas não tomam uma decisão definitiva por Cristo, por não quererem deixar a vida anterior, mas não porque elas não sabem que talvez seja melhor com Cristo. Todo mundo sabe que com Deus é melhor, com Jesus é melhor. Mas tem medo de deixar a vida que estão vivendo agora por não saber e não entender o que podem viver. Quantas e quantas vezes as pessoas, elas vêm à igreja, elas ouvem a palavra, elas se emocionam, elas entendem o ensino, mas na hora da decisão, nós percebemos muito isso, que a pessoa ela vem para a igreja, e ela vem em um culto, ela vem em outro, ela começa a gostar, só que vai chegar um momento, e eu vou falar isso para vocês, que é como um relacionamento. Você conheceu a sua namorada, o seu namorado, e vocês se viram um dia, marcaram um encontro, no outro dia ficaram alguns momentos juntos, depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho. Aí chegou e falou assim: faz X tempo que nós namoramos, agora nós precisamos ficar noivos. O que acontece nessa hora? Alguns tiram o pé. Não. Compromisso? Não. Vamos continuar nessa paquera, né? nesse relacionamento, nessa aliança como eles falam, aliança de compromisso, né? Ninguém, às vezes as pessoas, elas não querem tomar uma decisão, uma responsabilidade maior. Então a pessoa começa, mas ela entende que uma vida com Cristo não é vir sentar num banco, não é vir e levantar a mão e cantar alguns louvores. Vai implicando outras coisas na vida. E aí, quando é chamado ao compromisso, as pessoas refugam. Quando é chamado a não pecar mais, a pessoa diz assim: não, mas peraí, não pecar mais é muita responsabilidade. Pastor, eu parei por aqui porque é muita responsabilidade. Mas, irmãos, essa é a vida, sabe? Deus ele deixou a vida do ser humano muito semelhante à vida espiritual.
Um bebê não tem responsabilidade nenhuma. Uma criança não tem responsabilidade nenhuma. Mas conforme você vai crescendo, você vai adquirindo responsabilidades. Vai gerando responsabilidades. E aí você tem que crescer. E tem que mudar. Não adianta você não querer. Não, eu vou continuar sendo criança. Apesar que um dos problemas atuais é que muitos adultos, né, já ainda querem viver como criança. Está fora do padrão. Aquela mulher é convidada a tomar a decisão de uma mudança de vida. A pessoa viveu anos em uma vida de pecado, cultivou amizades, fez seus relacionamentos sociais, casou-se, teve filhos, debaixo da regência do pecado. A pessoa viveu, ela cresceu bebendo, se drogando, frequentando lugares que não são legais, aí ela arrumou um relacionamento fora, e teve os filhos, e os filhos também foram criados de qualquer jeito, criados com palavras de baixo calão, não teve regras. De repente aquela pessoa recebe uma boa notícia. No grego, evangelion, e no português, evangelho, a boa notícia. Só que esse evangelho convida você, esse evangelho chama você a pagar um preço. A salvação não. A salvação é gratuita, não existe nada que eu possa fazer, não há nada que eu possa pagar, não há nada que eu possa investir para ser salvo. Pela graça, pelo amor infinito, né? A música que nós cantamos aqui, ela diz assim: amor maior que os meus pecados. Então a salvação não tem preço, o evangelho tem preço, a boa notícia tem preço. Qual preço é esse? A pessoa que viveu aquela vida dissoluta, aquele filho pródigo que saiu da casa do pai e fez o que bem entendeu, e cultivou os piores relacionamentos, e fez uma vida social, e criou as amizades, e teve os seus relacionamentos, os seus filhos, e tem uma vida totalmente dissoluta, ela recebe uma boa notícia. E diz assim, dizem para ela assim: agora vá e não peques mais. Nasça de novo. Perdoe 70 vezes 7. Dê a outra face. Caminhe mais uma milha. E a pessoa fala assim: esse preço é muito caro para eu sair daqui. Esse preço é muito caro para que eu possa viver uma vida diferente da vida que eu vivo. Por mais que eu tenha minhas lutas, por mais que eu tenha os meus problemas, mas esse evangelho, isso que eu estou, que é lindo, que é maravilhoso, que palavra, esse nome que é o nome de Jesus, é um nome poderoso, eu amo as canções, acalenta o coração, me traz alegria, mas na hora da decisão, na hora de mudar de vida, na hora de transformar de vida, diante de um cenário, o sentimento toma conta de nós, e esse sentimento chama-se medo. Medo de não me adaptar, de não conseguir viver uma nova vida, de ter que assumir uma vida com Cristo. Irmãos, por isso que eu disse para vocês inicialmente, que talvez essa mensagem ela sirva para você hoje, serviu ou servirá. Porque eu vivi esse medo. Eu vivi esse medo. Muitas vezes eu contei aqui que meus pais foram para a igreja bem antes que eu, e eu conhecia a palavra. Eu sabia quem era Deus. Eu sabia que Jesus tinha morrido pelos meus pecados. Só que eu tinha uma vida totalmente errada. E quando meu pai, normalmente, minha mãe nunca foi muito de falar, minhas irmãs também não, mas meu pai era insistente nisso. Querendo que eu fosse para a igreja. E eu sempre usava a mesma frase. Ainda bem que eu nunca disse não. Eu sempre disse, um dia eu vou. Eu nunca falei, não vou para a igreja. Não, eu falei, pai, um dia eu vou. Esse um dia foram anos. Mas por quê, irmãos? Eu sabia que o evangelho era boa notícia. Eu sabia que Jesus me levaria à salvação. Eu sabia que o céu existia. Mas eu tinha medo de um compromisso. Eu tinha medo
de assumir uma responsabilidade com Jesus. E aquela vida que eu levava, que eu sabia que estava me levando para o inferno. Eu já dei esse testemunho algumas vezes, mas cabe aqui no momento. Uma vez eu não me esqueço, eu estava viajando, eu estava com pressa de chegar em casa, tive uma cidade aqui na Castelo Branco, um posto que a gente atendia, chamava Bofete, perto de Botucatu. E eu querendo chegar em casa logo, descendo a lenha no carro, estava lá nos 180, de repente veio uma frase na minha cabeça. Certamente o Espírito Santo, né, que age, tem misericórdia de nós, mesmo antes da nossa conversão. Ele falou assim: se você morrer agora, para onde você vai? Botei o pé no freio, acho que eu vinha 60 por hora. Nunca vim com tanto cuidado, com tanto medo na estrada. Porque eu sabia, se eu morresse, eu estava no inferno. Mas eu cheguei em casa, o que eu fiz, irmãos? Tomei uma decisão por Cristo? Não! Esperei da hora de ir para o bar, para beber um pouco, para voltar na vida de jogatina, das coisas erradas. Sabia o caminho correto, sabia o que ia fazer, mas tinha medo de um compromisso. E isso tem acontecido e acontece com muitas pessoas, talvez com você, que continua numa vida dissoluta, que continua vivendo uma vida ora na presença, ora na igreja, ora fora, e sem compromisso, porque não quer tomar uma decisão, porque eu não sei se batizo, se não batizo, se faço, se não faço, porque, e esse é um sentimento, esse sentimento de medo que existe nas pessoas, de tomar uma decisão por uma boa notícia, por um evangelho. Só que, irmãos, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, vai dizer assim, Mateus capítulo 7, 13 e 14, e entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Irmãos, essa vida mundana, essa vida aonde nós agradamos as coisas do mundo, aos desejos da carne, ela nos vai levar a um caminho de perdição. E o Evangelho é a boa notícia que se eu tomar uma decisão por Cristo, se eu aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida e viver isso, eu vou viver uma nova vida, fora da senzala, fora do campo de concentração. Não tenha medo de sair dali. Existe algo novo, algo diferente, algo poderoso. E diferente, por exemplo, da senzala, você não vai ser lançado fora da fazenda sem ter recursos. Por quê? Porque você tem o nome de Jesus. Imagine se aqueles negros saíssem da senzala com o nome do seu chefe, do seu patrão lá do fazendeiro, podendo comprar uma casa, e eles saíam alegres. Imagine se aqueles homens do campo de concentração saíssem com uma autorização dos capitães, dos generais, dos exércitos que haviam vencido a guerra, para comprar, para vender, para fazer as coisas. Só que eles tinham medo porque eles não tinham segurança para sair da senzala, eles não tinham segurança para sair do campo de concentração. Nós temos para sair da velha vida. Nós temos a segurança porque nós temos um nome que está sobre todo o nome. Então nós podemos tomar uma decisão sem medo por Cristo. Mas vou perder os amigos, mas eu vou perder os meus relacionamentos, eu vou perder, irmão, você vai ganhar a vida eterna. Que te importa perder a vida? Que te importa? Tinha muitos amigos, tenho ainda, né, fora da igreja, mas eram relacionamentos próximos. Hoje são distantes, talvez não tenha mais nenhum amigo de verdade. E daí, fiz novos, com qualidade. Hoje meus amigos professam a mesma fé que eu não deixo de frequentar, eu não deixo de conversar, eu não deixo de evangelizar. É interessante que eu não sei o que as pessoas pensam, mas eu estive lá nos Jogos Regionais essa semana e eu estava pensando isso entre mim. As pessoas lá me chamam de pastor.
Na escala, sai lá, fulano e tal e pastor. Quem vai botar o jogo? O pastor. Quem vai dar o jogo? O pastor. Então e graças a Deus por isso. A gente pode ter essas amizades, a gente pode manter o respeito. Ah, mas se os meus amigos do mundo não quiserem, mas irmãos, a perda para mim é ganho. Então nós não podemos ter esse sentimento de medo, porque mas o caminho é estreito e a porta é estreita. Não é largo o caminho. Se você está caminhando por caminhos largos, e vou parafrasear, né, alguns pregadores falam assim: irmão, se está tudo bem na sua fé, se você não está sendo perseguido pela sua fé, tem coisa errada. Está todo mundo te achando legal, está todo mundo achando você perfeito, você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Não que algumas pessoas não possam achar, mas tem coisa errada. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e injuriarem por amor do meu nome. A igreja precisa brilhar e esse brilho precisa incomodar. Eu acho que se eu colocar um holofote aqui, brilhando na sua cara, vai te incomodar, mas ele é artificial. A igreja tem que ter um brilho natural, que incomode as pessoas, mas que ilumine a vida das pessoas. Não importa o quanto incomoda, mas importante é o quanto ela ilumine. E quando são convidados, irmãos, quando elas vêm para a igreja, talvez por ouvirem algumas coisas, acham que o caminho é largo, que a porta é larga. Não, irmãos. E quando elas vêm, e às vezes muitos de nós, quando veem que a porta é estreita, o caminho é estreito, desistem do caminho. Falam, não, é muito pesado, é muito difícil, é muito complicado, porque exige muito mais de mim. Jesus, eu não quero que me matem. Então vai e não peques mais. Será que morrer não seria melhor do que não pecar? Porque morrer estava acabando aqui. Muitas pessoas, irmãos, elas têm pensamentos suicidas. E eu repreendo, em nome de Jesus. Se alguém, porventura, tem esse tipo de pensamento, elas acham que vão resolver os problemas. Ninguém quer morrer. Elas querem resolver problemas. Existe um caminho para resolver problemas. Esse caminho chama-se Jesus Cristo. Esse caminho chama-se Palavra de Deus, chama-se Evangelho. A morte, o suicídio só vai lhe acarretar maiores problemas. Há duas formas de você sair: acabando com a sua vida e vivendo eternamente no inferno, seguindo a Cristo, vivendo o Evangelho e morando eternamente no céu. Esse é o caminho, esse é o melhor caminho. Talvez algumas pessoas estejam nos vendo pela internet agora nesse momento. Esse é o caminho. A morte é o caminho da destruição. O Evangelho, Jesus Cristo, é o caminho para uma vida eterna. Os dois acabam com os problemas. Só que um traz problemas maiores e outros trazem bênçãos infinitas. Sou crente. E agora? Irmãos, então vou dar uma receitinha para você. Para o e agora. Você é crente, você crê, você serve, você é cristão. Como que você vai fazer para ir e não pecar mais? Como você vai ter coragem de assumir um relacionamento com Cristo? Primeiro, foque na recompensa. Mateus 5:12. Põe para mim, eu quero que os versículos estejam bem, como diz Abacuque, né? Escreve bem grande. Vamos usar aqui o Abacuque. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Foque na recompensa. Se você tem dúvida se você vai tomar uma decisão por Cristo ou não vai tomar uma decisão por Cristo, foque na recompensa, naquilo que você vai ganhar. Às vezes, em menor, mínima escala, você fala assim, não vou trabalhar. Aí você pensa assim, mas se eu não trabalhar, eu não recebo. Então eu vou trabalhar para receber. Você foca na recompensa. Você fala assim, na academia hoje, treinar, fazer regime. Aí você fala assim, irmão, mas se eu não fizer,
não vou ter resultado. O que você faz? Foca na recompensa. Agora imagine o céu, a vida eterna. Até quando você estiver desanimado, quando você achar que não vale a tempo ter um relacionamento com Cristo, você vai ler Apocalipse, capítulo 20, capítulo 21, e vai ler o céu, vai conhecer o céu. É lá o seu lugar, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Não é hoje, não é amanhã, é o eterno. É o eterno. Sou crente agora, e agora eu olho para o eterno. Agora eu olho para o céu. E eu não vou perder a minha alegria. Segundo, assuma uma posição. Gálatas 1:10. Foque na recompensa. A partir do momento que você focou na recompensa, você precisa de deixar de ser como as ondas que os ventos levam e traz. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Tome uma decisão. Passe a agradar a Deus. Qualquer coisa que você vai fazer, pare e pense. Isso agrada a Deus? Se agrada, siga. Sou crente. E agora? E agora decido por Cristo. Agora tomo uma decisão por Cristo. Lá no livro de Atos, Pedro, você tem que seguir a lei dos homens. Não, a mim importa obedecer a Deus. A nós importa obedecer a Deus. Ah, mas, sabe, mas se eu fizer isso, não vai ficar chato, não vai ficar legal. Irmãos, porventura, procuro eu agora o favor dos homens. O que você precisa dos homens? Qual o medo de deixar as amizades? Qual o medo de deixar aquelas pessoas tóxicas que estão ao seu redor? Qual o medo? Ah, mas eu vou ficar sem amigo. Não, não vai. Deus vai te dar pessoas melhores. Deus me deu amigos muito melhores do que aqueles que eu tinha. Eu ainda cumprimento, ainda respeito, mas não são pessoas que convivem comigo, porque se convivem comigo, me trazem boas coisas. Se a pessoa não traz coisas boas para você, não serve para seu amigo. Ah, você não vai deixar de orar, você não vai deixar de evangelizar, mas você vai deixar de conviver. Está vendo a palavra? Viver com conviver. Porque é tóxico, é mau. E o que os homens têm para oferecer para você? Se você falar assim, eu encontro algumas pessoas que não estão na igreja e falo com elas, falo assim, olha, não estou vendo você na igreja, você está frequentando outra igreja, eu me preocupo, né? Pessoa, você está frequentando outra igreja, tem outro pastor? Ah não, pastor, lá é a minha igreja. Eu quero estar lá na igreja. Eu falo, não, tudo bem, mas você está fora? Não, eu não estou em nenhuma. Eu falo, não, porque se você encontrou um Jesus melhor do que a gente prega lá, conta para mim, porque eu vou junto. Eu vou junto. Se você tem um evangelho melhor, mais bíblico do que a gente prega, você me conta, porque eu quero ir com você. Aí eu aviso a galera lá, falo, pessoal, ó, tem um evangelho melhor que o nosso aqui. Mas é o mesmo. E o que os homens podem nos oferecer? Por que eu não tomo uma decisão por Cristo? Por que eu não vivo as boas novas? O que o homem pode me dar que Deus já não tenha me dado? O que Deus não pode suprir que falte? Pastor, muito antigamente uma pessoa disse isso. Eu não era nem da igreja, eu ouço essa história. A pessoa ouviu falar assim, eu queria ir para a igreja, eu queria servir a Deus. Mas sabe, eu vivo num meio social alto e a galera toma uísque, fuma charuto e eu não posso deixar isso para ir para a igreja. Bom, moral da história, essa pessoa morreu de cirrose, né? Só para você saber. Fim da história. É porque ela não podia deixar os vícios, porque aquilo incluía ela na sociedade. E ela morreu. O que o homem pode te dar? Então, primeiro, foque na recompensa. Segundo, assuma uma posição. Terceiro, saiba da onde Jesus te tirou. Colossenses 1:13. Sabe aonde você vivia? Aquela mulher vivia numa vida de adultério. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Aquela mulher vivia no reino do império das trevas. Aquela mulher vivia no adultério, alguns vivem nos vícios, alguns vivem na mentira, alguns vivem na vida dissoluta. Ah, estão na igreja, mas sabe, mas se tiver um evento, se tiver um momento, se tiver outra coisa, a igreja, e quando eu falo igreja, mais uma vez dizendo, não estou falando das paredes, não estou falando da reunião, estou falando da presença, da ceia, fazer todas as vezes que lembrarem, todas as vezes que vocês se reunirem e lembrarem do meu nome. A ceia não é um culto comum, a ceia é um mandamento, é uma ordenança de Deus. Ah, mas se der, eu vou. Tem outras coisas mais importantes a fazer. Tem outros compromissos a realizar. Irmãos, ele me tirou do império das trevas. Não viver uma vida com Cristo, não se render totalmente a Cristo, é um dos sentimentos que você e eu menos gostamos de sentir. Chama-se ingratidão. Você prefere que alguém lhe ofenda, eu posso ser que eu não esteja falando de você especificamente, esteja falando de mim, mas você prefere que alguém lhe ofenda do que seja ingrato com você. Pelo menos ofendeu, virou as costas e foi embora. Acabou. Mas a ingratidão, alguém que você fez tudo, alguém que você serviu, alguém que você, e essa pessoa lhe trai. Sabe? Tem uma palavra muito dura na Bíblia. Quando Judas beija Jesus, e ele fala, imagine quanto doeu para Judas, irmão. Ele falou assim, amigo, me trair. Eu acho que essa palavra foi é o que levou Judas a tomar uma decisão errada na vida dele. Ao invés de se converter. Amigo, me trai com um beijo. E às vezes aquele que nos tirou do império das trevas, nós trocamos qualquer coisa e deixamos ele. Então, quando você se lembra de onde Jesus te tirou, quando você se lembra de onde você foi liberto, e o império das trevas, irmão, não é o boteco, a boca de fumo, a casa de prostituição. Não, o império das trevas é o inferno. Porque a boate, a boca de fumo, o boteco, a festa, tudo aquilo lá é só o marketing do inferno. É a propaganda do... Vocês lembram antigamente? Os mais novos não vão saber disso. Mas a Marlboro fazia cigarro. Alguma vez a Marlboro mostrou um cigarro na propaganda dela? Quem lembra das propagandas da Marlboro? Era o cavalo, era o jet ski, era a moto. Aquilo é a propaganda do inferno. Então, as coisas para a carne são a propaganda do inferno. Mas o império das trevas é o inferno. E foi de lá que Cristo te tirou. Foi do inferno que Jesus nos tirou. E nos trouxe para o reino do seu amor. Então, primeiro, foque na recompensa. Segundo, assuma a posição. Terceira, saiba de onde Jesus te tirou. E quarta, e essa é a questão que muitas pessoas, nesse momento, têm uma certa dificuldade. Seja útil para o Evangelho. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. Segunda Timóteo, capítulo 2, 20 e 21. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Se você, irmãos, focar na recompensa, assumir uma posição, saber de onde Jesus tirou, e for útil, não um vaso de barro, não um vaso de madeira, que não tem propósito. O problema das pessoas não conseguirem seguir uma vida com Cristo, de falar assim, sou crente, e agora? É ir na igreja? Não!
É ser útil, de alguma forma. Pastor, como? Vamos orar, vamos buscar, vamos fazer alguma coisa. O que não pode é ser lustramóveis de cadeira, de banco. Se a igreja tiver, irmãos, é só uma analogia, mas se a igreja tiver com as cadeiras limpas e os bancos brilhando, tem coisa errada. Tem muita gente sentada lá, esfregando o banco e a cadeira. Tem que ter ação. As pessoas têm que ser um vaso de honra, útil ao seu possuidor. Senhor, pode me usar. Você precisa deixar ser usado por Deus em alguma área, em algum momento, em algum lugar, de alguma forma. Cada um de uma forma, somos diferentes. São dons, são ministérios, são talentos. A igreja é essa coisa linda, né? Sempre falo, essa diversidade da igreja, e todos na mesma comunhão, é a coisa mais linda que Cristo fez. Não tem? Você, quando a gente fala sobre nos eventos de célula, a gente fala muito sobre isso. Já pensou um zoológico só de leão? O leão é lindo, mas um monte de leão junto não tem graça. Já pensou uma exposição de orquídeas? Todas as orquídeas azuis, vermelhas, sei lá, de uma cor só? Não tem graça. Já pensou uma igreja, todo mundo lindo, maravilhoso, com o mesmo dom? Não serve para nada. A Marina canta, a Adri canta, o Rafa canta, a Manu canta, todo mundo canta. Quem prega? Não, ninguém. Quem é diácono? Não, ninguém. Aqui só tem cantor. Só tem... E outro, não, e quem faz isso? Vamos fazer evangelho? Não, ninguém faz. Mas precisa fazer um concertinho aqui? Não, ninguém faz, ninguém sabe fazer. Aqui todo mundo canta. Não, a diversidade. E até os problemas que surgem, irmãos, porque nós vamos fortalecendo. A Bíblia fala assim, ó, que ferro com ferro, Provérbios, se afia. Sabe, os problemas, eles vão nos afiando, nos melhorando, nos moldando. Eu não posso ser um vaso parado, de enfeite. Busque em Deus, onde você pode ser útil para o reino. Porque isso vai fazer com que você responda à pergunta. Sou crente. E agora? E agora, irmãos, foque na recompensa. Assuma uma posição. Saiba de onde Jesus tirou. E seja útil para o Evangelho. Lembre-se da frase que Viktor Frankl disse lá no campo de concentração. É preciso aprender a alegrar-se de novo. Você precisa aprender a se alegrar não mais com a bebida, não mais com a droga, não mais com as coisas erradas, com a pornografia, com o sexo, com a mentira, com a farra, com a bagunça. Você precisa começar a viver uma nova alegria. Lucas capítulo 10, versículo 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos lhe submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Uma nova alegria. Aquela alegria do mundo, aquela alegria artificial que você via, não é uma verdadeira alegria. Você precisa aprender-se. Essa frase é a frase que trouxe a pregação de hoje. Nós precisamos aprender a nos alegrar de novo. A alegria que você tinha no mundo era uma alegria falsa. É o mártir do inferno. A alegria era um doping, onde você era dopado, onde você era contaminado e ficava impossibilitado de pensar para o diabo te levar para o inferno tranquilamente. Mas você teve encontro com Cristo. Ele disse uma frase para você: vá e não peques mais. E agora a decisão é sua. Você é crente. E agora? Vamos ficar em pé. O grupo de louvor pode subir aqui no altar. O diaconato pode se preparar para a ceia. Salmo 16, versículo 11. Para encerrar, antes de nós orarmos.
Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Salmo 16, versículo 11 diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, e na tua destra, delícias perpetuamente. Vamos orar. É a hora de você, eu não sei se você já tomou essa decisão. Se você já consegue focar na recompensa, assumir uma posição, entende de onde Jesus tirou, e se você já está sendo útil para o Evangelho. Se sim, continue. Fala, Senhor, eu quero continuar. Se não, é hora de tomar uma decisão. Você está diante do corpo e do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz por amor de você. Amor maior que os seus pecados. Prepare o seu coração para tomar a ceia. Não deixe de cear. Ah, pastor, não vou tomar a ceia porque eu estou em pecado. Já não entendeu nada da pregação. Vamos começar de novo. O amor dele é maior que os seus pecados. Se você fosse aquela mulher adúltera, você preferia morrer ou parar de pecar? Essa é a decisão que você tem que tomar. Você quer morrer ou parar de pecar? Eu escolho parar de pecar. E para parar de pecar, eu preciso dessa força. Do corpo e do sangue de Cristo. Porque Ele me justifica. Ele pagou o meu preço. Agora, se eu não quero, se você, pastor, é melhor não tomar a ceia. Você está escolhendo a morte. Escolha a vida, como diz Deuteronômio 29. Coloco diante de vós a bênção e a maldição, mas vou dar um conselho para você. Siga a bênção. Feche os olhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós, essa noite, nós escolhemos, ó Pai, tomar uma decisão. A decisão de andarmos firmes com Cristo. Somos cristãos, somos crentes. E agora a nossa vida é uma vida onde somos libertos do pecado. Através do sangue e do corpo de Cristo. Pedimos perdão a Deus pelos nossos erros. Pedimos perdão pelas nossas falhas. O Senhor sabe, Deus, que não somos dignos. Sabe que os nossos pecados são enormes. Mas nós entendemos que seu amor é muito maior. E somos salvos pela graça de Cristo. E temos, Senhor, a palavra para irmos e não pecarmos mais. Dá-nos a força, Senhor, para sermos cristãos cada dia melhores. Para que tenhamos crescendo dia após dia na nossa fé. E que possamos, Senhor, Pai, ser firmes e fiéis aos propósitos de Deus da nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, venha nos abençoar. Que o Senhor, ó Deus, venha tirar do nosso coração todo erro, toda falha. Se o inimigo, Senhor, tem nos acusado, se o inimigo, Senhor, tem tentado contra nós, se no nosso coração ele tem dito que nós não vamos conseguir sair do pecado, nós declaramos agora, debaixo do corpo e do sangue de Cristo, que o pecado já não mais nos contamina, porque o Senhor morreu e nós clamamos pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Por isso, Senhor, nessa ceia, que nós tenhamos esse sentimento, que nós saibamos, Senhor, da nossa recompensa quando ceiamos, quando tomamos uma decisão por Cristo, que a nossa posição seja por Cristo e não pelos homens, que nós, Senhor, saibamos, entendemos, Senhor, da onde o Senhor nos tirou. Eu estava no império das trevas, eu vivia a minha direção ao inferno, mas o marketing, mais os atrativos, mais as iscas do inimigo me levavam para lá. Mas o Senhor me tirou de lá e me levou para o reino do seu amor, Pai. E desse lugar o Senhor me instituiu o céu. Portanto, sejamos úteis para o seu evangelho. Revela dons, talentos, propósitos na vida de cada um dos seus filhos. Que essa ceia seja um marco, como ela deve ser na vida de cada um. Cada ceia é um marco para que tenhamos a nova vida e uma vida em abundância. Que o Senhor nos abençoe e prepare o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Adore ao Senhor e já prepare o seu coração. Enquanto nós adoramos, os diáconos podem se preparar. Não sirvam ainda, só fiquem em posição para servir.
cantar essa canção no seu mais profundo do seu coração.
libertar, talvez desse pecado que mais se incomoda, que o diabo mais lhe acuse, mas o sangue de Jesus lhe purifica de todo pecado. Vamos ficar em pé, todos vão servidos. Primeiramente, Jesus partiu o pão. Depois de ter partido o pão, ele pegou um cálice que continha vinho, nós contemos suco de uva. Ambos se assemelham ao sangue, a cor drenar o sangue de Cristo. Ele levantou para que não tivesse dúvidas que aquilo era um ato momentâneo, que era só para aquele momento. Ele levantou e disse assim: esse é o sangue da nova e eterna aliança. Porque aquilo foi feito naquele dia e foram proferidas essas palavras. Essa bênção segue-se por hoje, para amanhã, até que Jesus venha. Da mesma forma que ele disse que esse era o sangue da nova e eterna aliança, ele disse que era o sangue que purificaria de todo pecado. E porque ele nos libertou, verdadeiramente somos livres. Senhor Jesus, eu consagro esse suco de uva que representa o teu sangue e que nos purifica de todo pecado, pedindo, Senhor, perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, e tendo a plena consciência que estamos limpos, lavados e remidos no sangue de Cristo. Bebei dele todos em memória de nosso Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a Ti, pelo Senhor, ó Deus, ser um Deus vivo e presente nas nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, Te adorar, bendizer, ó Deus, esse nome santo. Que nós possamos nos entregar definitivamente, Senhor, à Tua presença. Nós Te louvamos, nós bendizemos e declaramos o nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Dê uma salva.